A felicidade está no reconhecimento, na honra e na boa fama? Antes de começar essa nova reflexão, eu convido a quem acompanha o canal a partilhar esse conteúdo e participar, comentando se achar que pode contribuir de alguma forma com essa reflexão. Iniciamos aqui mais um vídeo sobre a ciência da felicidade no Literacura. Refletimos acerca da felicidade a partir da ótica da psicologia atomista. E essa será a ótica que nós procuraremos esclarecer o tema em questão. Porque a psicologia atomista, já afirmei no primeiro vídeo, é aquela que realmente se volta para o tema da felicidade com a profundidade como nenhuma outra psicologia ousou fazer. Santo Tomás, um gênio intelectual e um homem de elevada estatura espiritual, deu mergulhos profundos nesse horizonte do saber e chegou a alturas elevadíssimas, de modo que nós não podemos ignorá-lo se queremos nos aprofundar em certezas filosóficas, psicológicas mais profundas a respeito de temas tão fundamentais como é o da felicidade, porque se todos os homens aspiram à felicidade, nem todos a encontram, porque muitas vezes erram na sua categorização, na sua compreensão, se perdem no meio do processo, tomando certo pelo duvidoso e se sentindo-se perdidos e vazios no processo. Nós vimos que a felicidade não pode estar reduzida aos deleites dos sentidos, aos prazeres sensoriais. Na verdade, a felicidade ela não é prazer e não se reduz a prazer, é algo muito mais pleno, amplo, de um horizonte muito mais largo do que simplesmente o prazer. O prazer dos sentidos são experiências muito efêmeras, e que não tem um grau de permanência na nossa interioridade. Elas passam rapidamente. Assim é o prazer do tato, assim é o prazer do paladar, assim é o prazer da visão. Todos esses prazeres, eles existem apenas como indícios para chegarmos a uma felicidade muito superior. E só pode ser alcançada pela potência superior do homem que não está nos seus sentidos apreensivos. Está, na verdade, no seu intelecto, na sua capacidade de inteligir e compreender a realidade. E o homem, ele existe para poder abarcar com seu intelecto de forma totalizante todo o plano da realidade, inteligindo de forma correta, aurir disso daí, dessa experiência profunda de compreensão, a verdadeira felicidade. Os animais não são capazes dessa felicidade, porque eles não têm acesso ao reino do espírito e do intelecto, eles não têm a compreensão, eles não têm a linguagem, não são capazes de transformar os dados da realidade e atuar de forma tão intensa e integrada quanto o homem que é dotado de intelecto, de inteligibilidade. Para os seres dotados de intelecto, a felicidade não pode reduzir à faixa inferior dos sentidos. O homem só vai se tornar estavelmente feliz segundo a perfeição da sua própria operação, como reconhece Santo Tomás. É a perfeição da operação de um determinado ente que o torna plenamente realizado e feliz. E daí abrimos essa segunda questão aí da nossa reflexão. A felicidade, ela consiste no reconhecimento por parte de terceiros ou dos outros acerca do nosso próprio valor ou da nossa própria honra. A felicidade está em sermos honrados, em termos uma boa fama. E Santo Tomás reconhece que não, porque na verdade não há nada mais instável, imutável do que a opinião humana acerca de um determinado indivíduo. O indivíduo ele não pode depender do olhar dos outros ou do reconhecimento dos outros para ele se reconhecer na sua própria substância humana.
Na verdade, os seres humanos que buscam a sua fama, o seu reconhecimento no olhar dos outros, se tornam cada vez mais frágeis, mais inseguros, mais frustrados e infelizes, porque depender do outro para definir o meu próprio valor, isso é um erro de categoria, obviamente. Isso é um erro de ilusão e que, no entanto, as pessoas caem nisso o tempo todo sem, ao menos, ter uma noção disso. Felicidade não está na honra e na boa fama. Diz um ditado que eu gosto muito, que a beleza não pede, não clama por atenção. Mas o sujeito que realmente é honrado, tem a honra dentro de si, ele não procura a honra. Pelo fato de ele não buscar a honra e o seu valor no olhar dos outros, ele se torna automaticamente, instantaneamente, um ser honrado. Há um ditado também da antiga filosofia chinesa que o sábio não deixa vestígios, ele é discreto. Portanto, a verdadeira beleza está na discrição. Então, as pessoas que buscam a atenção alheia para conferir dessa forma o próprio valor, elas estão se iludindo e se evadindo, se alienando de si próprias. De modo que a felicidade, ela não está na experiência de ser visto, mas na experiência de ver. Superior é aquele que conhece, muito mais do que aquele que é conhecido. A minha realização de toda a minha potencialidade humana, ela vai ocorrer fundamentalmente pela minha capacidade e pela minha maturação na experiência do conhecer, do aprender e no penetrar com o meu intelecto no fundo das coisas. E não em ser conhecido, em ser reconhecido. Na verdade, um homem que chegou a um grau de autonomia e maturidade espiritual, ele já se emancipou dessas questões há muito tempo. A sua estabilidade já é uma operação interior que amadureceu dentro de si mesmo pela prevalência da sua razão e do seu intelecto sobre as suas paixões, sobre os seus desejos, sobre os seus afetos, sobre suas carências. Quando um homem ele passa a se ordenar em sua operação, ele vai se aproximando cada vez mais das suas possibilidades de perfeição. E isso é o que São Tomás compreende como sendo a felicidade, que é a perfeita operação do ente. Então, para o ser humano se tornar feliz, ele tem que ser perfeitamente operoso no ato de contemplar, de compreender, de ver, que está muito bem definido no fenômeno da espiritualidade. Um homem que tem uma espiritualidade é um homem que vê. Espiritualidade é fundamentalmente ver, é enxergar o fundo das coisas pelo intelecto penetrante, por um intelecto já despossuído e purificado das paixões irracionais e dos afetos irracionais. É esse intelecto desprendido, autenticamente livre, que vai se tornando autenticamente feliz, porque sem a turvação das paixões, ele é capaz de ver, de penetrar em sua operação humana no sentido das coisas. E isso, fundamentalmente, é a potência espiritual do homem. Portanto, a felicidade não está em ser honrado e em ser reconhecido. A felicidade está em operar cada vez mais livremente das carências, para que um homem internamente emancipado possa se corresponder com mais maturidade ao próprio tecido da realidade, com a vida. Um homem realizado é aquele homem que está plantado, amadurecido na realidade. Dessa forma, podemos concluir, como na primeira reflexão, que o endereço residencial da felicidade não está na honra, no reconhecimento e na fama humana. Até o próximo Literacura.